Bem-vindos ao Museu do Neorrealismo mais uma vez. É bom tê-los aqui e vê-los ao vivo e não por Zoom. Permitam-me cumprimentar, em primeiro lugar, a senhora deputada Maria da Luz Rosinha. É sempre um gosto imenso vê-lo nesta Solecádia, que ela é a grande responsável pela construção do sítio onde estamos. Cumprimentar a senhora vereadora Cláudia Martins e cumprimentar, sobretudo, o senhor Presidente da Associação Promotora do Museu do Neorrealismo, o engenheiro António Mota Redondo. Mais uma vez é um gosto estarmos aqui, todos juntos. Quero aproveitar para cumprimentar também a senhora investigadora, a senhora oradora, a investigadora Inês Carvalho, e o senhor representante da editora Página a Página, Rui Mota. Muito obrigada, bem-vindos ao Museu do Neorrealismo. Para nós é de extrema importância, obviamente, falarmos de Sr. Pereira Gomes, de revivermos a sua obra, de revivermos a sua pessoa, e sendo ele uma das pedras de toque fundamental deste museu, nunca é demais relembrá-lo e nunca é demais, de facto, falar sobre ele. Muito obrigada mais uma vez a todos e a todas, bem-vindos em nome da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, uma boa tarde e uma boa sessão. Muito obrigada. Boa tarde a todos, em nome da Associação Promotora do Museu do Neorrealismo, bem-vindos. Eu queria começar por agradecer, fazer os agradecimentos e, em primeiro lugar, ao Museu e à Câmara por nos terem permitido fazer esta sessão, à doutora Inês Carvalho, que nos ouviu de clima, que é aqui mesmo aqui ao lado, para fazer a apresentação, e a editora Página a Página. Também agradecer ao autor, ao Giovanni Ricciardi, que está em Itália, não pode aqui estar, como é evidente, ele disse que não poderia vir, como é facto evidente, e a quem temos de agradecer que é permitido a publicação deste livro sem receber direitos de autor. Aliás, todos os livros que a Associação Promotora tem apoiado, e já vai em 51 livros, nunca houve direitos de autor pagos aos autores, e portanto é um agradecimento que nós temos que fazer a esses autores. Esta segunda edição deste livro tem a sua história. O Giovanni Ricciardi, já há alguns anos, que nos vinha a falar de facto da necessidade de fazer a reedição do livro da primeira edição, que foi o Editorial Caminho que fez a edição de 2000, mas nós dissemos que normalmente nós não apoiávamos as edições, só apoiávamos as primeiras edições. No entanto, a partir de certa altura, tornou-se de facto evidente que era necessário fazer a reedição do livro, o seu conteúdo, porque é o autor, etc. E porque também vamos fazer a reedição, a segunda edição do livro do Garcês da Silva, Alves de Dório, Grupo Pinheiros, Vila Franca. Portanto, havendo uma quebra de precedente, podia haver dúvidas. E, portanto, decidimos avançar com esta edição. Propusemos, à página, digamos, fazer a reedição. Claro que, como é costume, propusemos um apoio muito significativo, e, portanto, aqui está a edição agora. Nós, quer dizer, estas coisas dos dinheiros nunca é costume a gente falar, mas a nossa associação tem por problema, digamos, divulgar sempre os apoios que deu para cada edição. Portanto, nesta edição também fizemos um apoio de 1.470 euros, o que permitiu, de facto, fazer essa edição. A página já tinha o seu programa, quando nós propusemos, e, portanto, também teve que meter esta edição um pouco no meio das outras que já tinha no seu programa, mas, felizmente, foi possível fazer a edição, digamos, assim, tão rapidamente. Como eu disse há pouco, a nossa associação, portanto, já apoiou financeiramente 51 publicações, é de facto um número já bastante grande. Dessas 51 publicações, nós inclui a nossa revista, a Nova Síntese, os números que ela já teve, que são 16, e já oferecemos 9.000 exemplares, digamos, desses livros. Já agora, para ficarem a saber, da Nova Síntese, da revista Nova Síntese, nós oferecemos cerca de 160 exemplares em Portugal. Estamos a oferecer também para universitários, na sua maioria, mas também bibliotecas, fora deste número, os 160 são os universitários que nós oferecemos aqui em Portugal para as universidades.
No Brasil já estamos a oferecer a 27 universitários, 17 em França, 13 em Itália e também na Argentina, na Colômbia, no México, na Bulgária, na Áustria e nos Estados Unidos. E, portanto, temos estado a enviar a nossa revista para estes países, para ela ser conhecida, porque ela é feita para ser conhecida e não para ficar guardada. Ora bem, eu vou falar mais do que é costume, porque há muita coisa que não se sabe e que não se fala, e outras que são deturpadas, e portanto eu peço desculpa de fazer uma intervenção que não é tão, com certeza, tão extensa como a nossa conferencista, mas é maior do que aquilo naturalmente que é costume eu fazer. Este livro é importante para fazer, digamos, parte, para se conhecer a biografia do Sr. Pedro Gomes, digamos, personagem que muitas vezes são deturpadas determinadas ações, há algumas coisas que não são assim, e portanto é importante de facto esta biografia sair, porque esclarece muitos pontos, digamos, equívocos da biografia do Sr. Pedro Gomes. Por exemplo, há historiadores que dizem que foi o Sr. Pedro Gomes que organizou os passeios do Tejo. Ora, de facto, não foi o Sr. Pedro Gomes que organizou os passeios do Tejo. Foi Dias Lourenço e Alves Redol que organizaram os passeios do Tejo e o Sr. Pedro Gomes foi convidado a participar no passeio do Tejo, e aqui no livro há uma carta dele para o irmão em que diz que o Alves Redol o convidou para de facto estar presente nos passeios do Tejo. E, portanto, essa é uma das questões que, por vezes, alguns historiadores dizem isso, como em relação aos passeios do Tejo há muita confusão, outros dizem que foi o Manuel da Barraquinha, que era uma pessoa aqui da Franca conhecida, tinha ali agora locais, que é o organizador dos passeios do Tejo. O Manuel da Barraquinha não tinha capacidade para estar a convidar os intelectuais que iam aos passeios do Tejo, não é? Portanto, é uma divulgação de alguém que deu essa informação e o historiador não foi confirmado. E, portanto, em relação aos passeios do Tejo, há sim uns certos equívocos. Agora já há, digamos, alguns estudos sobre isso, que vêm esclarecer, digamos, as situações, e, portanto, também aqui, no livro do Richard, ele esclarece isso, embora tenha também dois erros, que por acaso eu tinha visto, e que lamento que eu não tenha proposto a correção, porque ele diz que os passeios do Tejo esteve presente o Manuel da Fonseca Barraquinha, que fazia a caldeirada. Bom, aqui deve haver uma vírgula a menos. O Manuel da Fonseca teve presente os passeios do Tejo, mas o Manuel da Barraquinha não chamava Manuel da Fonseca Barraquinha, chamava-se Manuel da Barraquinha. Não esteve nos passeios do Tejo, e também não fazia a caldeirada. Ele não era das caldeiradas. Nem a caldeirada, nem a solda de sábado, que alguns dos participantes dizem que houve. Quem fazia era o António Vitorino, que tinha também uma taverna ali no Cais. O Manuel também tinha uma taverna no Cais, mas era cá mais atrás. E o António Vitorino tinha lá mais à frente, mesmo junto ao Tejo, é um sítio conhecido. Mas era o António Vitorino que está, de facto, nas fotografias. Nas fotografias é o António Vitorino que está e não o Manuel Barraquinha, que nunca participou. Bom, isto é um dos erros, digamos, que é costume apontar. Depois, um outro aspecto também que costuma ser pouco falado é em relação à reorganização do PCP aqui no Conselho de Faro. O António Dias Lourenço começou, digamos, a trabalhar numa organização de conselhia do PCP a partir de 1932 a 33. E isto são palavras do próprio Dias Lourenço, entrevistas que ele deu, e próprio tem uma entrevista com ele, eu próprio, que gravei, e portanto, e há outras pessoas também, que de Franca, têm um texto, o Luís Capucha tem um texto também que gravou o Dias Lourenço, em que ele diz isso. Em 32 ele aderiu ao PCP, foi um operário das OGMA, das Oficinas Gerais de Material Aeronáutico, que convidou para fazer parte, ou recrutou para fazer parte do PCP, e ele a partir daí passou, digamos, a trabalhar na organização do PCP aqui no Conselho, a partir de 33. E em 33 há o primeiro comitê local do PCP em Vila Franca, constituído pelo António Dias Lourenço, pelo Alves Redol e pelo senhor, que era o António Neves, que é menos conhecido,
mas que, portanto, foi o primeiro comitê local do PCP. Depois, isso teve uma recomendação, a seguir entrou o Carlos Pato, já na fase seguinte, tendo saído o Dias Lourenço, etc. E o Dias Lourenço e o Alves Redol foram fazer parte de um comitê regional do Alto Ribatejo, do PCP. Acho estranho serem duas pessoas, devia ser um número ímpar e, portanto, um terceiro que não se sabe quem é, mas pelo menos os dois fizeram parte de um comitê regional do PCP e, portanto, aqui no Alto Ribatejo. A certa altura, portanto, o Alves Redol pede para sair, deve ter sido já depois da publicação dos Gaibel e dos primeiros livros, porque, segundo o Dias Lourenço, ele pediu para sair porque queria escrever e, portanto, não podia ter uma atividade partidária tão intensa e até porque foi viver para Lisboa em finais de 41. Portanto, por essa altura, ele deve ter pedido para sair, de facto, do Comitê Regional e entrou o Sr. Pereira Gomes, digamos, para o lugar dele, para o Comitê Regional do PCP, com o Dias Lourenço. De qualquer forma, já tem sido dito que o Sr. Pereira Gomes é o grande organizador do PCP aqui no Conselho. Não é assim. Quem foi, de facto, foi o António Dias Lourenço, que começou a fazer logo estruturas nas várias fábricas, nas próprias Ogma, na Escovina, na Soda Póvoa e depois outras empresas aqui do Conselho. De tal forma que, quando foi as greves de 44, o PCP já tinha aqui uma organização tão grande que a PIS ignorava completamente e foi apanhada completamente desprevenida quando foram as greves de 44, mas foi, de facto, o Dias Lourenço que implementou. Do ponto de vista das empresas, o PCP e o Alves Redol, do ponto de vista, digamos, cultural. O Sr. Pereira Gomes aparece mais tarde e muitas vezes não é isto que se diz. Quer dizer, e este livro também esclarece o que eu estou a dizer. Depois, ainda em relação a este aspecto, portanto, às vezes também se diz que o Sr. Pereira Gomes pertenceu ao grupo Nalista de Vila Franca. Não pertenceu ao grupo Nalista de Vila Franca, de facto. O livro do Garcês da Silva explica isso em pormenor. O Sr. Pereira Gomes só se aproxima do grupo Nalista de Vila Franca em 1939, quando o Alves Redol escreve uma carta que vem aqui para escrita no livro. E, porque até aí o Sr. Pereira Gomes estava muito ligado à Alhandra, portanto, à piscina da Alhandra, ao teatro da Alhandra, que o sogro era, digamos, o responsável, também, digamos, às bibliotecas da Alhandra, mas estava muito restrito ali à Alhandra. O primeiro elemento da Alhandra que tem relação com o grupo Nalista de Vila Franca, e, portanto, devia já pertencer ao PCP nessa altura, é o Pedro Neto, e foi o primeiro, digamos, a ter esse contacto com o grupo Nalista de Vila Franca. O Sr. Pereira Gomes, só depois de 39, é que, de facto, teve esse contacto. E até já tinha sido dito aqui em Vila Franca que o Sr. Pereira Gomes é que era o homem forte do Sport de Vila Franca. Não, porque o Sr. Pereira Gomes era da Alhandra, o Sport de Vila Franca em Vila Franca, e portanto não fez, não era o Soeiro, só se aproximou do Sport de Vila Franca, depois dessa carta do João de 39, e então começou a colaborar com o Sport de Vila Franca, mais a mulher do que ele faz aqui, em 1940, uma conferência que eu suponho que o Richard fala, que é uma conferência sobre a origem do universo. Essa conferência foi muito polémica, teve grande polémica, porque passado algum tempo, uma pessoa aqui de Vila Franca, que eu tenho a impressão que sei quem é, mas que depois já vi no jornal, num dos jornais de Vila Franca, digamos, a posição dessa pessoa, negando tudo aquilo que o Sr. Pereira Gomes tinha dito e, portanto, dizendo que era Deus que era, de facto, que tinha fundado o universo, e não aquilo que o Sr. Pereira Gomes tinha apontado como a origem do universo. Eu não lembro que é essa pessoa, tenho um nome, mas não vou dizer porque não tenho a certeza, não consigo confirmar mais, quer dizer, li isso uma vez e nunca mais consegui apanhar o jornal onde, digamos, essa informação era dita. Depois, em relação ainda ao grupo Nalista de Vila Franca, digamos, o grupo Nalista de Vila Franca começou a escrever nos jornais de Vila Franca muito cedo. O Alves Redol começou mais cedo, começou a vir a Medjana e, portanto, não vamos agora falar dele, porque, de facto, começou muito cedo, não é? Tinha 12 anos, portanto, em 1920 e qualquer coisa, portanto, isso não conta muito. Interessa depois quando começaram com uma atividade, digamos, cultural mais a sério, e isto começou em 32, o grupo Nalista de Vila Franca
de facto começa a funcionar a partir de 36 e, como eu disse, o Soeiro só tem contato com este grupo a partir de 39. E, portanto, é uma intervenção tardia do Soeiro, ao contrário do que muitas vezes se diz, que ele foi um precursor deste grupo, e de facto não foi. Apareceu já muito tarde, e eram pessoas de Vila Franca, nessa altura. Em Angra nunca houve um grupo na lista da Alhada, nunca houve escritores para além do próprio Soeiro, portanto, nem sequer havia nenhuma publicação que eles ali a Alhada falassem, colaborassem. Depois, eu gostava de dizer ainda, portanto, eu não consigo ainda apurar quando é que o Alves Dol conheceu o Sr. Pedro Gomes. A mulher, no livro dela, que fala que foi numa sessão de uma peça de teatro que era de volta, que foi na altura de um preparado em Alhada. Não sei se foi representado em Vila Franca ou não consegui encontrar nos jornais referência a essa sítio de Vila Franca, mas parece que foi numa sessão dessas que os dois se conheceram. E depois disso é que o Alves Dol escreveu uma tal carta em 1939, oferecendo-se ao Sr. Pedro Gomes para fazerem sessões em Vila Franca e Alhada para acabar de pagar a piscina, porque a piscina não estava completamente paga, havia dívidas e, portanto, queriam fazer sessões que era para agariar fundos para pagar o resto das dívidas que os promotores da piscina, de que o Soeiro era um deles, não é, pudesse pagar. E de facto houve essas sessões, há questões atribuladas em relação a essas sessões. Uma delas foi que em Alhada esteve presente o Carlos Pato, que era então jogador de futebol, e quando viram lá o Carlos Pato, os tipos de Alhada queriam bater, porque havia uma grande rivalidade nos grupos de futebol que não havia e portanto queriam bater. E teve que ser o Sr. Pedro Gomes e o Alves Dol que fizeram uma projeção sobre o que era o desporto, que o desporto não era para as pessoas, não era a tareia, mas que era para terem amizade. Portanto, isso é um pormenor, portanto, isso depois ficará por outra altura para se falar. Agora, outra questão que eu gostava de dizer é que, portanto, depois, a partir de 39, o Alves Dol e o Sr. Pedro Gomes tiveram, de facto, uma relação muito íntima, que a Manuela Câncio Reis fala, até com um certo amargor, porque dizia que eles fechavam-se lá no escritório os dois e ela não sabia do que eles tratavam, e também fala com amargor que o Soeiro pertencia ao Partido Comunista e que ela não sabia. E portanto, os dois, o que é que estariam os dois ali a tratar, a gente pode adivinhar o que é que seria. Mas, portanto, tiveram de facto uma relação muito íntima. Em 1940 estiveram no Baleal, em férias. Aqui o Richard traz essa carta do Soeiro ao irmão a dizer que vai estar de férias com o Alves Dol do Baleal, e suponho que também em 41 esteve na Costa da Caparica, tiveram os dois casais, digamos, na Costa da Caparica a fazer férias. E portanto havia uma relação muito estreita entre os dois. O Cardoso Pires, no número da Vértice, que é dedicado ao Alves Dol, diz o seguinte, em relação aos dois, diz o seguinte, que foi pela mão do Redol que surgiu Pereira Gomes. Pronto. Isto é para dizer que, de facto, foi a partir dessa amizade do Alves Dol com o Sr. Pedro Gomes em 1939 que o Sr. Pedro Gomes começou a colaborar no Diabo, onde até aí não tinha colaborado, e foi o último dos neorrealistas, digamos, a colaborar no Diabo. Porque já antes dele, desde 36, já há vários neorrealistas que colaboravam no Diabo, 36, 37 e 38, e quase todos eles da primeira fase, não vou agora estar a dizer nomes, porque são muitos e como vocês já os conhecem, escuso estava a falar disso. Agora, portanto, o Soeiro já surge numa fase tardia no Diabo, e foi o único jornal destes de caráter nacional onde ele de facto colaborou literariamente. Depois, há uma outra questão, que é as cheias de 1940, os textos falam disto, não é? Das cheias de 1940, o ciclo de 1940, e de facto aí o Sr. Pedro Gomes teve uma ação de facto extraordinária, porque perante o que estava a passar numa zona grande em que as pessoas estavam lá e não conseguiam lá sair, o Sr. Pedro Gomes teve a iniciativa de ir a Lisboa a levar um barco que veio, digamos, tens de cima, buscar as pessoas para uma zona grande e, portanto, salvá-las.
Isso é uma questão, de facto, extremamente importante, porque mostrava, digamos, já a ligação que ele tinha com as pessoas da Angra, já, de facto, a sua postura e tudo isso, não é? E, portanto, isto é importante. Agora, ainda em relação à questão da relação do Alves de Dol com o Sr. Pereira Gomes, o Alves de Dol terá sido a única pessoa que foi presa, o único intelectual, digamos assim, não da família, que foi preso pela PIDE e consultando o processo do Alves de Dol na PIDE, o Alves de Dol foi preso em 44, a seguir às greves, no dia 12 de maio, já o Sr. Pereira Gomes tinha ido para a clandestinidade e a PIDE andava que nem uma doida à procura do Sr. Pereira Gomes. Porque era a única ponta que tinha, porque já devem ter ouvido falar da reorganização do PCP, devem ter ouvido falar que a antiga direção do PCP e o PCP estava, digamos, infiltrado pela PIDE julgava que sabia tudo sobre o PCP. Ora, o Dias Lourenço, segundo disse a mim nessa entrevista, não disse nada nunca ao partido que estava a organizar o partido aqui no Conselho. E, portanto, o partido não sabia. E como o partido não sabia, os tais infiltrados também não sabia, a PIDE não sabia. Portanto, a PIDE foi apanhada completamente desprevenida, digamos, nas greves de 44, de uma organização do PCP aqui no Conselho de Vila Franca. E então, a única ligação que eles tinham era o Soeiro, porque houve um colega meu, engenheiro, aqui da fábrica, que o denunciou. Os engenheiros têm destas coisas. Eu sei quem é o engenheiro. Não vou dizer o nome dele, porque suponho que até fui colega dele do técnico, do filho dele do técnico. E portanto, denunciou e disse, pá, foi este gajo, pá, que andou aqui a mexer esta gente, pá, com certeza. E andaram à procura do Soeiro, foram à casa do Soeiro, não encontraram o Soeiro, vieram aqui a Vila Franca à procura do Alves de Dol, não encontraram o Dol. Mas porquê que eles vieram à procura do Alves de Dol e o que é que está no processo da PIDE, o que é que intoleram o Alves de Dol durante o tempo todo que lá esteve? Onde é que está o Sr. Pereira Gomes? Onde é que está o Sr. Pereira Gomes? Vocês são muito amigos? Ainda há dias, já não sei, estiveram em Belém, o Sr. Pereira Gomes fez uma conferência em Belém, você esteve lá, vocês são íntimos, vocês sabem onde é que ele está. Tem que nos dizer onde é que está o Sr. Pereira Gomes. E o que fizeram com o Alves de Dol, fizeram com a mulher. Também prenderam a mulher esteve presa, não na PIDE, mas numa esquadra da PSP, de uma série de dias, que era para dizer onde é que estava o marido. Nunca conseguiram saber. Já agora, como fé viver, como é que o Soeiro foi de Alhandra para Lisboa. Há quem diga que foi o chofer de táxi que veio avisá-lo, mas não foi nada do chofer de táxi que veio avisá-lo. Segundo o Jorge Reis, que participou nestas greves de forma muito intensa e dentro dela, e que foi no táxi com o Sr. Pereira Gomes para Lisboa, e foi o Jorge Reis que trouxe um recado de um elemento do Comitê Central do PCP, dizer para o Soeiro que fuja, porque a PIDE vai buscá-lo. E portanto, quando a PIDE chegou à Grande, já não estava lá. Veio buscar o Alves de Dol, na mesma altura, foi preso, não é? Está aquilo que eu já disse. Mas o Soeiro vai para Lisboa, a PIDE cerca completamente, percebeu, soube pelo chofer de táxi, onde é que deixaste o Soeiro? Souberam que o homem tinha levado, foi então lá onde deixaste o Soeiro. Quer dizer, em Lisboa. Então, Lisboa estava completamente cercada pela polícia. Então, como é que o Soeiro sai de Lisboa com o Tom, o Ramos da Costa, fundador do Partido Socialista? Como é que tinham feito sair o Soeiro de Lisboa? Foi no carro da Embaixada da Holanda. O Ramos da Costa namorava a filha da Embaixada da Holanda, mas foi o que ele me contou, não é? E eu não tenho razão pela visibilidade do que o Ramos da Costa me contou. E, portanto, namorava a filha do embaixador da Holanda, meteram o Soeiro dentro do carro da Holanda, com as cortinas tapadas, e tiraram o Soeiro dos campos de Lisboa, assim, desta forma. Portanto, isto são tudo histórias que não se sabem, não se contam, mas que são verdadeiras e que é interessante a gente saber estas coisas que se passaram. Bom, eu não queria, já estou aqui a falar há muito tempo, não estou a tirar aqui, estou a tirar um bocado aqui a conversa, mas ela não vai falar das coisas com certeza, porque ela não estudou isto. E normalmente eu falo disto porque há pouca gente que fala disto. E está pouco escrito também. Está aqui algumas coisas no livro, outras coisas não estão. E isto é importante, digamos, que as pessoas saibam estas questões. Nomeadamente esta questão, quer dizer, que o Ramos da Costa me contou a mim e tudo, não está lá nenhum.
Quer dizer, isso não está lá nenhum. E como é que ele saiu, como é que o Soeiro saiu daqui de Lisboa, digamos, para saiu de Lisboa. O Soeiro teve, de facto, um papel fundamental e importante nas greves de 44, portanto, as greves estavam a ser agidas pelo Comitê Central do PCP, como é evidente, há nomes que não são conhecidos, não vou agora falar desses nomes, mas o Soeiro teve aqui no Conselho, de facto, um papel importante, juntamente com o Jorge Reis, que eu já falei, o António Tavares e outros, digamos, dirigentes do Partido Comunista aqui no Conselho, e o Soeiro fez várias reuniões em Alzíria, no Santarém, e andou aqui no Conselho, de facto, a fazer reuniões no sentido, digamos, da greve se fazer. E, portanto, teve nisso um papel, de facto, importante e suponho que será o primeiro escritor que esteve na clandestinidade no Partido Comunista. Não sei se haverá alguém antes, mas com a dimensão dele, não. Digamos, um grande escritor, suponho que será o primeiro. E, portanto, foi um homem que fez um sacrifício muito grande, porque ele tinha uma boa situação económica. Às vezes diz-se dele que ele era empregado de escritório. Ele era empregado de escritório, era lá, empregado de escritório na Cimentejo, tinha um lugar importante e de confiança na Cimentejo. O sogro dele era o chefe do escritório, mas eu suponho que depois foi o Soeiro. Isto tem sido dito, eu não consigo confirmar, mas tem sido dito, de facto, por pessoas da época, que o Soeiro depois foi o responsável do escritório do Cimentejo. E era um homem de confiança, de facto, da administração do Cimentejo. Por isso é que ele conseguiu o cimento para fazer a piscina e o apoio do Cimentejo para se fazer a piscina e conseguiu outras coisas. Eu já agora vou contar outro caso, estamos a falar em casos, mas que mostra este caso também, digamos, até onde a pedia. É que o Alves Lobo tinha um primo, o Júlio Rodol, tinha em Tomar uma fábrica de elementos para a construção civil e que usava do cimento. Estava com dificuldades de cimento e falou com o seu programa, vai lá se arranja cimento para o meu primo e tal. E no dia em que ou no dia seguinte, não sei bem, em que o seu primo fugiu, passa a clandestinidade, esse meu primo vem com uma caminhoneta aqui dentro para carregar cimento. E dirige-se ao seu Pereira Gomes. Olha, eu quero falar com o seu Pereira, com fulano tal, assim. A Pito estava lá, prendeu o meu primo. Teve 3 dias preso para dizer onde é que estava o seu Pereira Gomes, não é? Essa é a mesma história. Onde é que está o seu Pereira Gomes? Você conhece onde é que ele está. Isto teve 3 dias preso, a família sabe disso, quer dizer, não hoje se fala disso da família desse meu primo, portanto, nessa prisão, mas para se ver que a polícia estava completamente às escuras, não sabia onde estava metida. E até chegou ao ponto de prender uma pessoa que era um tipo de uma empresa e não tinha nada a ver agora com o Soeiro, quer dizer, eu sou o Soeiro, foi a indicação que tinha. E então acabou por ser também ele preso. Bom, e então não vou dizer mais nada, já estou farto de falar e não me competi a fazer isso, mas eu hoje de facto achei que era a altura de o fazer e já tenho feito outras sessões porque há muita coisa que não se sabe, há muita coisa que é equívoca e que é necessário para esclarecer e ter presente. Obrigado. Também, eu prometo ser efetivamente breve, até porque as palavras que vou trazer aqui são efetivamente de circunstância. Portanto, em primeiro lugar, são agradecimento primeiro à plateia que aqui está, que creio que nos deve animar, a mim anima muito esta possibilidade, depois de um ano que nos tem sido também muito difícil para a realização de sessões deste género, que é um elemento fundamental da nossa concepção de cultura e até do trabalho editorial, em que não é possível haver edição de livros sem haver depois o contacto com os leitores. Podemos fazer uma ação com estas características, mesmo com as limitações que temos, portanto, até pela distância a que estamos obrigados. Ainda assim é de facto uma razão de alegria, portanto é uma grande satisfação podermos estar aqui e um agradecimento naturalmente ao Museu por nos receber e à Associação Promotora
do Museu do Neorrealismo também pela aquisição de um conjunto de exemplares desta obra que, de fundo, viabilizou a sua edição atempada. Em nome da editora Página a Página, queria ainda, portanto, trazer aqui dois ou três elementos. Um primeiro, para nós também é uma grande alegria poder voltar a esta casa. Não vínhamos aqui, eu creio que há 3 anos já, portanto, quando aqui no Museu do Neorrealismo se realizou uma exposição sobre a infância, em que fizemos exatamente nesta casa, neste auditório, o lançamento de um conto infantil da Álvaro Cunhal, ilustrado pela Susana Marques. Portanto, o lançamento do livro foi feito exatamente nesta casa, portanto, a história do gordo chinês que estava de barriga para o ar, um conto que Álvaro Cunhal tinha publicado, mas que nunca tinha sido editado em livro, portanto, e foi pela primeira vez editado em livro, portanto, por iniciativa da Página a Página, aliás, juntando um que já se tinha editado antes e outro que se editou depois, portanto, o conjunto dos 3 textos para a infância que Álvaro Cunhal escreveu e que a Página editou com ilustrações da Susana Marques, e que, efetivamente, um deles está efetivamente ligado a esta casa, também porque foi aqui que foi lançado, portanto, e no âmbito dessa exposição, portanto, com uma ação que fizemos aqui com a doutora Ana Margarida Ramos, da Universidade de Aveiro, e que foi também, como esta casa volta aqui a demonstrar, uma belíssima sessão, também muito composta e muito animada, com um debate animado. Não quero lançar nenhum tipo de pressão para que o debate seja animado, mas é a expectativa que tenho para esta nossa sessão agora também. Dizer, tanto que para a Página estas questões, tanto enfim, as questões da cultura e de alguma forma do neorrealismo numa perspectiva mais, enfim, não quero dizer limitada, mas em particular, portanto, do neorrealismo tem uma grande importância e faz parte da nossa forma de estar também neste trabalho. Dizer, por exemplo, que os contos do Carlos Pato estão efetivamente editados também pela Página a Página, porque falámos dele há pouco, e porque também além de ser jogador da bola, também escrevia, e portanto os contos, um conjunto de contos do Carlos Pato que estão editados pela Página a Página. Dá também nota, porque também se referiu aqui, a Página é a editora da revista Vértice, que comemora no próximo ano 80 anos de edição, portanto, com 2 séries, um bocado, de alguma forma também acompanhando a minha vida, nascendo em Coimbra, mas depois sendo destacado em Lisboa, coisas que acontecem algumas a muita gente. Aconteceu-me também, aconteceu à Vértice, portanto, que desde 1988 que se edita em Lisboa, e portanto que a Página portanto, é a entidade responsável pela edição da revista Vértice, portanto, como digo, faz para o ano 80 anos, e que também no quadro do neorrealismo representa, portanto, uma parte muito substancial portanto, do seu fulgor, da sua dimensão, do seu alcance, enfim, numa fase posterior, portanto, esta que o António Mota referia do Diabo, portanto, numa fase, portanto, posterior depois para nos 40 e 50 adentro, portanto, em que a Vértice de facto desempenha esse papel promotor, digamos assim, e creio que vale a pena referir, não é por estar aqui também, ele nunca vai saber se isso aconteceria se não estivesse cá, mas também com o apoio da Associação Promotora do Museu do Neorrealismo, editámos já este ano uma obra, portanto, uma antologia de textos de crítica literária, da autoria do Domingos Lobo, portanto, com o título Origens e Derivações do Neorrealismo Literário Português, percurso de leitura, e que é uma obra que, enfim, que de alguma forma permite-nos ir além daquelas fronteiras a que muitas vezes procura confinar
para usar um termo que está particularmente em voga, portanto, ir para além das fronteiras que muitas vezes procura confinar o neorrealismo. E, portanto, esta obra do Domingos Lobo, ao ir àquilo que é o âmago, a essência do neorrealismo, permite ir para lá, enfim, do movimento literário ou estético que muitos querem que faça só sentido em 1939, 40 e 41. Portanto, e o Domingos Lobo, nesta obra, demonstra que muitos dos elementos que são determinantes para, enfim, para uma estética neorrealista estão presentes em muitos autores e em muitas obras que se continuam a publicar ainda hoje. E, portanto, enfim, isto no fundo para dizer que o nosso compromisso, no fundo, com, digamos, esta casa também, com a missão que esta casa tem de promover o neorrealismo na sua ampla perspectiva, é um compromisso que assumimos em comum, e que a editora Página a Página também assume em comum e que seguramente nos vai fazer cruzar caminhos diversas vezes, tem feito no passado e seguramente fará no futuro também. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Obrigada por esta oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de ler este livro como quem tem que o apresentar, que é sempre um exercício diferente de uma leitura normal e também cheio de riscos, porque é preciso encontrar o ponto em que não se diz de menos e não se é capaz de suscitar alguma vontade de leitura, mas também não se diz demais para que já não haja grande curiosidade. Espero, enfim, estar à altura desse desafio. É também uma honra e simultaneamente uma responsabilidade acrescida fazê-lo neste espaço e nesta cidade, e é com gosto que o faço. Eu escrevi algumas notas para apresentar então este livro, Soeiro Pereira Gomes, uma biografia literária, de Giovanni Ricciardi, e vou ler procurando não ser enfadonha, mas também é para vos proteger de alguma derivação, assim eu sei que, enfim, talvez seja mais concentrado e mais certo, e depois falaremos com certeza sobre este livro e o que entenderem. Giovanni Ricciardi é professor de literaturas portuguesa e brasileira na Universidade de Nápoles. Tem obra publicada em Itália, em Portugal e no Brasil, designadamente no campo da sociologia da literatura e, em particular, sobre as relações entre a vida dos escritores e a sua criação literária. Soeiro Pereira Gomes, uma biografia literária, um livro que hoje nos ocupa, foi editado pela primeira vez em 1999, como aliás já foi dito, pela editorial Caminho, e estaria ainda hoje esgotado, não fosse a iniciativa da Associação Promotora do Museu do Neorrealismo, que em conjunto com a editora Página a Página, em boa hora, voltou a torná-lo disponível a novos leitores. Este livro, explica-nos o seu autor, resulta de uma investigação desenvolvida há 2 tempos. Uma primeira fase entre 1968 e 71, a altura em que Giovanni Ricciardi visita Alhandra e começa a sua pesquisa sobre a biografia e a obra de Soeiro Pereira Gomes. Do trabalho desses anos resultou em 72 um ensaio com 6 capítulos intitulado Soeiro Pereira Gomes, uma tentativa de interpretação sociológica, que não chegou a ser publicado, já vamos ver melhor porquê. Em 1994, Ricciardi regressou a Portugal e retomou a sua pesquisa com a consulta e cruzamento de fontes diversas, e o resultado é então a publicação deste livro. É assim que nesta obra temos acesso a um conjunto de testemunhos pessoais da família, da mulher Manuela Câncio Reis e dos irmãos Alice, Berenice, Jaime e Alfredo, testemunhos de outros escritores, de amigos e de camaradas seus, recortes de imprensa, tanto da imprensa legal quanto da imprensa clandestina, cartas escritas por Soeiro, para a família, mas também outras, como é o caso das cartas dirigidas aos escritores do MUD, manuscritos e cadernos pessoais de Soeiro e ainda outras informações, como por exemplo as obtidas através de relatórios da Polícia Política. Trata-se de uma biografia onde nunca deixamos de ver o biógrafo e o seu processo de trabalho, isto é, o autor deixa a cada momento à mostra o percurso que fez e o método que seguiu, partilhando com o leitor as suas motivações, as descobertas, mas também as dificuldades e as hesitações.
O autor relata que em 1968, sabendo já algumas coisas importantes sobre a realidade política e social do país, entrou numa livraria e pediu que lhe fosse sugerida uma obra de um escritor que fosse ao mesmo tempo um perseguido político. Recebeu em resposta um volume das obras completas de Soeiro Pereira Gomes que levou consigo e diz-nos sobre esse momento. Vou citar. No quarto, comecei a folhear o livro de mais de 400 páginas. Uma nota editorial dava informações para mim um pouco esquisitas e até misteriosas. Essa nota revela-nos Ricciardi, que referenciava Soeiro como empregado de escritório da fábrica de Cine do Tejo e apresentava-o como um dos grandes impulsionadores do movimento cultural entre a população operária, organizando e dirigindo cursos de ginástica, colaborando na montagem de bibliotecas particulares, realizando conferências sobre temas culturais e desportivos e contribuindo largamente para a construção de uma piscina popular em cuja obra trabalhou como operário. Perante esta informação, Ricciardi pergunta-se: quem é esse escritor que mais parece um padre missionário? Fiquei curioso. Mais tarde, em 94, Ricciardi explica-nos que as dificuldades para traçar um retrato de Pereira Gomes, escritor de corpo inteiro, continuavam. E por isso a oportunidade de ainda conversar e ouvir quantos tivessem conhecido o escritor se tomou urgente e irrenunciável. Ainda bem que assim foi, podemos nós dizer. Por outro lado, do mesmo modo que o autor nos dá conta das motivações que estiveram na origem deste trabalho, ficamos também a conhecer as dificuldades na recolha de dados e as hesitações quanto a datas e factos que daí foram resultando. É disso exemplo a dificuldade em confirmar o momento da adesão de Soeiro ao Partido Comunista Português. Perante vários testemunhos de sentido diferente, designadamente os de Dias Lourenço, Manuela Câncio Reis e Álvaro Cunhal, Ricciardi assume a dúvida e deixa em cima da mesa as hipóteses para os leitores, dizendo-nos na página 122: isso, a adesão de Soeiro ao PCP, pode ter acontecido em 1937-38, como pensa António Dias Lourenço, o que talvez explique o entusiasmo pela construção da piscina e pelas outras atividades nas coletividades da Alhandra, ou pode ter acontecido mais tarde, em 40-41, no período da reorganização. O que o autor assegura é ter-se tratado de um processo, um caminho percorrido com naturalidade. Nas palavras do biógrafo, ele, Soeiro, pela sua atividade de cidadania, pela sua atividade literária, diz Ricciardi, deslizou serenamente para o partido, que é uma bonita expressão. O autor revela ainda a admiração que vai tecendo pelo seu objeto de estudo, deixando-o expressa em diversos momentos, como neste excerto, logo no início, quando nos dá uma possível razão para aquele ensaio sobre Soeiro que tinha concluído em 72 não ter sido na altura publicado. Diz Ricciardi: a editora Europa América, que tinha anteriormente publicado em 71 o meu Sociologia da Literatura, recusou o trabalho, assim como a Plátano Editora. Os tempos talvez não estivessem maduros para um trabalho denso de cumplicidade e participação, diz ele do seu próprio trabalho. Essa cumplicidade e participação assumidas não só não põem em causa o rigor do trabalho, como de algum modo contribuem para o seu reforço, na medida em que acrescentam informações ao leitor, para as decisões que cada um de nós, enquanto leitor, tiver que tomar na leitura. E por isso não espanta que mais à frente o autor confesse: confesso que admiro muito Soeiro Pereira Gomes por ter conseguido realizar aquela síntese feliz entre o respeito pela independência e autonomia da arte e da forma e a urgência de sujar as mãos, ou como ele dizia, de utilizar as mãos. Sobre o livro, propriamente dito, talvez possamos começar pelo título, Uma Biografia Literária. É um título simultaneamente feliz e rigoroso. É rigoroso porque do que se trata realmente é de recolher e analisar os dados biográficos de alguém que foi escritor, com a finalidade de perceber em que medida os acontecimentos, ambientes e circunstâncias da sua vida influenciaram a sua produção literária. Por isso, neste livro, somos conduzidos entre o que acontece na vida de Soeiro, de Alhandra e do país, por um lado, e aquilo que acontece às personagens de Soeiro, por entre as frases dos seus contos, crónicas e romances, por outro. A importância de um trabalho como este, que relaciona a vida e obra de um escritor, no caso concreto de Soeiro Pereira Gomes, pode perceber-se, por exemplo, numa afirmação como a de Manuel Guzmão sobre a obra de Soeiro,
no livro Neorrealismo, uma poética do testemunho. A obra de Soeiro, diz Gusmão, é daquelas que imperiosamente solicita o estabelecimento de uma relação com a biografia do seu autor. É essa relação que não apenas nos permite dar conta das razões da escassez da obra, mas também de certos modos de ser dela e, neste sentido, da sua singularidade. Fim de citação. Daqui também se pode ver o relevo que tem uma obra como esta e, em concreto, com esta ideia da biografia literária. Além do mais, o título é feliz porque também se pode ler de uma outra maneira, como alusão ao caráter literário da própria biografia de Soeiro Pereira Gomes, isto é, a ideia de que a vida de Soeiro é ela mesma matéria literária, coisa que é reconhecida por Ricciardi em alguns momentos do livro. Por exemplo, com esta citação de Alexandre Cabral, de um artigo publicado em O Diário em 1981. Diz Alexandre Cabral neste artigo: os críticos literários, por muito competentes que sejam no seu ofício, esquecem-se de incluir na importante bibliografia de Soeiro Pereira Gomes o mais belo romance que escreveu, o romance da sua vida clandestina. E é o próprio, fim de citação, e é o próprio Ricciardi que mais à frente, na página 214, diz assim: se eu fosse um romancista, saberia representar com mais intensidade esse espaço que vai de meados de 1947 até dezembro de 49, pois são muitos os elementos dramáticos na vida de Soeiro. Ele refere-se ao período final da clandestinidade, antes de elenca algumas, as saudades da mulher, as fugas, enfim. Eu, porém, diz ele, continuo a contar apenas o que posso documentar. Fim de citação. É, na verdade, o que faz o autor desta biografia, contando e documentando a vida de Soeiro Pereira Gomes, que nasceu em Gestaçou, em 1909, no concelho de Baião, no distrito do Porto, numa família da pequena burguesia rural, e fez a escola primária e o liceu em Espinho. Coimbra, onde passa quase toda a década de 20, é a cidade onde frequenta o curso e obtém o diploma da Escola Nacional Agrícola, onde dá nas vistas nos saraus de ginástica, e é também a cidade onde vem a conhecer Manuela, sua futura mulher. Coimbra, que por essa altura, nas palavras de Ricciardi, era uma cidade culturalmente efervescente, com a atividade da Universidade, do Centro Republicano Académico, o trabalho clandestino e constante do jovem Partido Comunista, ou ainda o aparecimento da revista Presença, em 1927, movimento a que Soeiro estabelece uma ligação também familiar por via do seu cunhado Adolfo Casais Monteiro, casado com a sua irmã Alice. Em 1930, perante a dificuldade de encontrar emprego, parte para Angola, onde permanece menos de um ano. No regresso, casa-se com Manuela em Coimbra e os dois vão viver para Alhandra, terra de origem da mulher. É em Alhandra que viverá até 1944, como empregado dos escritórios da fábrica Cimentos Tejo. São desses anos da vida de Soeiro o trabalho com Manuela Câncio na produção de teatro de revista, a promoção de cursos de educação física, as palestras nas coletividades próximas, a organização de bibliotecas populares, a dinamização de cursos de alfabetização para crianças e adultos, a épica construção comunitária da piscina no Alhandra Sporting Clube, os dias propositadamente passados por Soeiro dentro do telhado em contacto com os garotos trabalhadores, os passeios pelos montes organizando leituras coletivas e clandestinas do Manifesto Comunista, os passeios de barco no Tejo, organizados por Redol e António Dias Lourenço, e sempre, constante, diz-nos Ricciardi, a sua presença entre os operários da fábrica, em contacto com a sua brutal exploração e desumanas condições de trabalho. Entre 1935, ano de início da construção da piscina, e 1941, ano da publicação de Esteios, Soeiro escreve os contos O Capataz, Pesadelo, O Pastiur, Crónica e um conto. Escreve ainda as crónicas As Crianças da Minha Rua, O Meu Vizinho do Lado e Companheiros de um Dia. E escreve, claro, o seu romance Esteios, publicado em 1941 pela Sírios de Alexandre Bado, com capa de Álvaro Cunhão. É deste período, já o sabemos, a sua adesão ao PCP e com ela a crescente responsabilidade na organização das lutas que a partir de 1941 se intensificam. Entre o ano de publicação de Esteios e o salto para a vida clandestina em 44, Soeiro participa em inúmeras conferências e palestras e intervém sobre questões que vão desde a agricultura ao desporto,
ao qual Soeiro reconhece a capacidade de intervir no meio social, contribuindo para a remoção de preconceitos e, em particular, que é uma coisa que aparece aqui no livro em mais do que um momento e que eu acho que é muito interessante, a questão da libertação da mulher por via do desporto. Ricciardi diz modificação do viver claustral das mulheres. Escreve 2 crónicas, ainda Soeiro, Alguém e Breve História de um Sábio. Tem um projeto de edição de uma coletânea de autores modernos portugueses que, no entanto, fracassa. Trabalha na escrita do seu romance Engrenagem. Portanto, isto entre 41 e 44. Em maio de 44, na sequência das greves e marchas da fome dos dias 8 e 9, e fugindo à vaga de prisões que se seguiram, Soeiro, procurado pela PIDE, passa à clandestinidade. Nas duras condições da clandestinidade, enquanto responsável do Comitê Provincial do Ribatejo do PCP, Soeiro tem, citando Ricciardi, um trabalho intenso entre os camponeses do Ribatejo, de que dá conta o relatório do chefe de brigada F. Oveia, que Ricciardi transcreve na página 190. Soeiro cria e garante a publicação do jornal clandestino Ribatejo, que Ricciardi descreve como verdadeiro órgão regional de unidade e de luta das oposições antifascistas. Soeiro escreve o ensaio Praça de Jorna, em defesa da criação de comissões de praça legais e permanentes e da organização dos assalariados rurais, no sentido de tomar a direção das casas do povo. Adere formalmente à Comissão de Escritores, Jornalistas e Artistas Democráticos do MUD, à qual faz chegar por carta preocupações e sugestões práticas sobre a luta e a organização dos intelectuais. Durante este período, entre 44 e 49, na clandestinidade, escreve os 3 contos que integram Contos Vermelhos, O Pio dos Mochos, Refúgio Perdido e Mais um Herói. Escreve a última carta a Alfredo Diniz, assassinado em 1945. Revê e reescreve Engrenagem. Elabora minuciosamente os projetos de um novo romance, Companheiros, e de um livro de crónicas, Diário de um Foragido, que não chegou a concretizar porque morreu aos 39 anos, em 1949, vítima de cancro. A homenagem prestada pelo povo de Alhandra à passagem do carro que levava o seu corpo é uma demonstração comovente da forma como a notícia da sua morte correu de coração em coração, como se lê num poema de Mário Dionísio, trazido aqui por Ricciardi. Ao longo de toda esta biografia literária, o percurso e a vida de Soeiro é acompanhado a cada momento de um olhar para aquilo que Soeiro estava a escrever, o que nos vai permitindo perceber que a necessidade e vontade de escrever, por um lado, e a necessidade e a vontade de intervir para transformar são dimensões indissociáveis da sua vida e na sua vida. Indissociáveis na medida em que não é possível separar a sua escrita da sua observação da miséria e das condições de vida dos trabalhadores em volta, os trabalhadores do telhal, onde passou dias a estudar as personagens, é um termo do próprio, mas também os trabalhadores da fábrica, claro, e dos campos. Indissociáveis porque a sua escrita nunca abdica de tomar partido. Entre os inúmeros exemplos disso mesmo que podemos ler no livro de Ricciardi, está o combate pela educação, a leitura e o acesso ao conhecimento, que atravessa várias obras, contos de Soeiro, como atravessou a vida, na verdade, com a montagem de bibliotecas e cursos de alfabetização. Não é por acaso que Soeiro recorda a entrevista dada ao 1º de janeiro de 1943, entre as coisas que mais o tinham sensibilizado nas reações que tinham existido ao livro Esteiros, diz ele: recordo também um antigo garoto dos telhais que, julgando-se personagem do livro, com certa razão, aprendeu mais depressa a ler para se rever nele. Vida e obra profundamente ligadas também pela esperança, que Ricciardi dá a ver em vários exemplos, em particular através da leitura dos finais de alguns contos, lembrando-nos como ela é parte da natureza do neorrealismo. A escrita de Soeiro é ainda indissociável do seu olhar sobre o humano e aquilo que nele convive de contraditório, também no processo de tomada de consciência. A traição, a lealdade, a coragem, o medo, a ilusão, a lucidez e o erro, que muitas vezes se encontram simultaneamente na mesma personagem. Ao mesmo tempo, o que vamos percebendo pelos elementos dados pelo autor desta biografia é que, para além disso, Soeiro Pereira Gomes atribui especificidade à matéria literária
e à atividade literária. Lemos, por exemplo, na página 97, em carta ao seu irmão Alfredo, datada de dezembro de 1941, em que Soeiro responde ao irmão às críticas que o irmão lhe tinha feito sobre o romance Esteiros. E a certa altura diz assim: aquela da falta de sobriedade na prosa, de que resulta exagerado lirismo, brada aos céus, Alfredo. Até a Manuela se riu. É ideia feita ou é obcecação pelo junqueirismo, termo meu, de mais a mais, depois da afirmação de que os diálogos são bons. Sem poder aqui aprofundar melhor os sentidos destas palavras, parece mais ou menos indiscutível, para além do humor de Soeiro, que aqui é revelado, que o tema desta discussão entre os irmãos não é outro senão literatura, na sua especificidade. Ainda a propósito de Esteiros, diz Richardi na página 90, um texto começa a sua aventura com o leitor depois de publicado. Esteiros, porém, parece tê-la começado antes, porque Soeiro costumava ler as páginas que se iam acumulando em cima da mesa de trabalho à Manuela, para que ela apreciasse a musicalidade da frase, e às vezes a um grupinho de operários, para com eles verificar a clareza e a compreensão do texto, que eram um imperativo dos escritores neorrealistas. Fim de citação. A leitura que Richardi faz das intenções da leitura em voz alta ao grupinho de operários é perfeitamente admissível, mas não havendo por perto nenhum testemunho de Soeiro que o confirme, acho que podemos manter em aberto a hipótese de Soeiro querer também saber a reação dos operários à musicalidade das suas frases. Ainda sobre a relação em Soeiro da vida com a criação literária, Richardi resume já na parte final do livro, na página 211, diz o seguinte: Joaquim não discutia nem punha em dúvida a liberdade de criação e as formas em que esta se manifestava. Opunha-se a que o artista, o escritor, o intelectual, fugisse ao compromisso com o seu tempo. Fim de citação. E ele não fugiu, de facto. Por fim, gostava de falar sobre a dedicatória deste livro. Este livro está dedicado, a dedicatória diz, para Severiano e Beatriz Falcão, com carinho. Nós sabemos, pelo que nos é dito no livro, que Severiano e Beatriz Falcão foram pilares importantes na construção desta investigação, ajudando a construir o retrato de Joaquim Soeiro Pereira Gomes, como diz Richardi. E nessa condição integram uma lista de agradecimentos pessoais elencados, feita pelo autor, uma lista feita pelo autor nesse sentido, enfim, de uma lista nominal que integra o conjunto de gente que colaborou na investigação. Mas esta dedicatória excede talvez esse agradecimento. Individualizando Beatriz e Severiano, Giovanni Richardi presta uma homenagem àqueles que continuaram depois de Soeiro. É o que me sugere a inclusão, quase no final do livro, de uma conversa tida em 1994 com Severiano Falcão, em que este justifica uma frase que tinha dito antes. Diz ele ao autor desta biografia: Tu, Giovanni, vês como essa frase indica quanto ele, Soeiro, se tinha instalado na minha mente, no meu modo de ser, no meu empenhamento, tanto assim que a sua morte e o seu funeral contribuíram imenso para que eu, passados mais 2 dias, tivesse decidido em consciência fazer as malas e passar à clandestinidade. Richardi pergunta-lhe: e não se arrependeu? Não, eu cada vez mais estou orgulhoso disso. Então, esta dedicatória pode ler-se também como uma homenagem ao próprio Soeiro e aos que com ele e como ele assumem com orgulho o mesmo compromisso. Soeiro, que com um profundo significado dedicou grande parte dos seus trabalhos literários, são conhecidas e justamente conhecidas as dedicatórias, em primeiro lugar a dedicatória de Esteiros, mas que em Contos Vermelhos, na dedicatória geral, digamos, dos 3 contos, Soeiro escreve e presta homenagem aos companheiros que na noite fascista
ateiam clarões de uma alvorada. Soeiro, como disse, dedicou grande parte dos seus trabalhos e atribuía um especial significado a isso. Talvez havia de gostar desta dedicatória. E agora,